Existe um silêncio mais aterrorizante do que qualquer tempestade. Um vazio mais devastador do que qualquer julgamento visível. É o silêncio de Deus. Não o silêncio que antecede a resposta. Não a espera que forja caráter. Mas o silêncio que vem quando Ele retira sua presença. E você nem percebe. Quando o céu se fecha, não com estrondo, mas como uma porta que se fecha suavemente atrás de alguém que você amava e que você nunca mais verá. E o mais assustador não é que ele partiu. O mais assustador é descobrir quem você realmente é quando ele não está mais ali. Comente agora: Senhor, não retire tua presença de mim. Há uma geração inteira que nunca experimentou o peso da glória, que nunca tremeu diante do Santo dos Santos, que nunca teve medo de perder Deus, porque eles nunca o tiveram de verdade. Eles têm músicas sobre Ele, conferências sobre Ele, livros sobre Ele, até tatuagens sobre Ele, mas eles não têm Ele. E o que é mais trágico, eles não sabem disso. Porque quando Deus se retira em silêncio, Ele não envia carta de despedida, Ele não toca sirenes, Ele simplesmente vai embora. E você continua cantando, continua pregando, continua postando versículos, continua indo às reuniões, mas Ele não está mais ali. E dentro de você, algo morreu sem fazer barulho. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que perderam a presença de Deus. Mas o que me assombra não são as histórias dos que perderam. É a forma como perderam. Ninguém acordou e disse: hoje vou me afastar de Deus. Ninguém planejou sua própria ruína espiritual. Foi sempre um deslize silencioso. Um compromisso que pareceu pequeno. Um pecado que foi tolerado. Uma verdade que foi diluída. E quando perceberam, já era tarde demais. O Espírito já tinha partido. A glória já tinha saído. E o que restou foi apenas a casca religiosa de algo que um dia foi vivo. Pense em Saul, ungido rei, escolhido pelo próprio Deus, cheio do Espírito, profetizando entre os profetas. Um homem que tinha tudo, até que teve que escolher entre obedecer a Deus ou preservar sua imagem, entre destruir Amaleque completamente ou guardar o melhor do despojo para si. E ele escolheu mal. E quando Samuel chegou, Saul ainda estava realizando rituais, ainda estava oferecendo sacrifícios, ainda estava na postura religiosa correta, mas Deus já tinha partido. E a frase que Samuel disse a ele deveria ecoar em cada coração que se acomoda: o Espírito do Senhor se retirou de ti. Não houve terremoto, não houve trovão, apenas silêncio. E Saul continuou sendo rei por anos, mas era um rei vazio, um trono oco, uma coroa sem unção. Porque você pode manter a posição mesmo depois de perder a presença. Mas isso é só o começo, porque tem algo ainda mais perturbador sobre Saul. Ele não percebeu imediatamente. Ele continuou agindo como rei, continuou dando ordens, continuou guerreando. Foi só quando enfrentou Golias. Não, espera, ele não enfrentou Golias. Ele se escondeu na tenda, enquanto um menino pastor fez o que um rei ungido deveria fazer. E foi ali, naquele momento de covardia inexplicável, que a ausência da presença se manifestou. Quando a glória vai embora, a coragem também vai. Quando o Espírito se retira, o que resta é medo, ansiedade, insegurança, paranoia. E Saul passou o resto da vida perseguindo Davi, porque homens sem Deus perseguem quem tem Deus. Homens vazios destroem quem está cheio. É a única coisa que resta quando a presença se vai. Inveja assassina de quem ainda anda com o Senhor. Você acha que está longe disso? Você acha que isso é história antiga? Deixa eu te confrontar com algo. Quantos líderes hoje estão exatamente onde Saul estava? Ainda no púlpito, ainda ungindo, ainda profetizando. Mas o Espírito já partiu. E eles estão operando na memória da unção, vivendo de glórias passadas, repetindo fórmulas que um dia funcionaram.
mas não há mais peso, não há mais glória, não há mais fogo, apenas performance, e a igreja aplaude porque a igreja também perdeu o discernimento. Nós nos acostumamos com a presença ausente, nós normalizamos o cristianismo sem Cristo. Nós celebramos ministérios mortos porque nunca conhecemos ministérios vivos. E tem mais, muito mais. Pensa em Sansão, o homem mais forte que já andou na terra, consagrado desde o ventre, nazireu do Senhor, juiz de Israel. Ele rasgou um leão com as próprias mãos, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou os portões de uma cidade, carregou-os montanha acima, tudo pelo poder do Espírito. Mas Sansão tinha um problema: ele brincava com o pecado, ele flertava com o mundo, ele se relacionava com o que deveria destruir. E quando Dalila finalmente descobriu o segredo da sua força e cortou seus cabelos, a Bíblia registra uma das frases mais trágicas de toda a Escritura. Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Leia isso de novo. Deixa isso afundar. Ele não sabia. A presença foi embora e ele não percebeu. Ele acordou como sempre, se espreguiçou como sempre e disse: sairei como das outras vezes. Mas dessa vez foi diferente, porque dessa vez Deus não estava mais ali. E os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos, acorrentaram-no, colocaram-no para moer grãos como um animal. E ele passou o resto da vida na escuridão, moendo em círculos, cego e humilhado, porque você pode perder a presença de Deus e ainda assim achar que está tudo bem. Essa é a parte que me aterroriza. Não é que Deus se retira, é que ele se retira em silêncio. Ele não grita, ele não briga, ele não força ninguém a ficar nele. Ele simplesmente respeita sua escolha. Você quer o mundo? Fique com o mundo. Você quer seu pecado? Fique com seu pecado. Você quer fazer do seu jeito? Faça do seu jeito. E um dia você vai acordar e vai tentar operar como sempre operou. Vai tentar orar como sempre orou. Vai tentar ministrar como sempre ministrou. E vai descobrir que está sozinho, que a força se foi, que a unção secou, que o fogo apagou. E você não sabe quando aconteceu, porque aconteceu em silêncio. E o pior ainda está por vir. Porque tem uma pergunta que ninguém quer fazer, mas que todo mundo precisa responder. O que acontece com você quando Deus se retira? Quem você é quando a presença não está mais ali? Porque é fácil ser santo quando o Espírito está operando. É fácil amar quando a graça está fluindo. É fácil perdoar quando a paz está enchendo seu coração. Mas e quando o céu se cala? E quando você clama e não há resposta? E quando você chora e não há consolo? E quando você busca e não há encontro? Quem você é ali? Eu vou te dizer quem você é. Você é exatamente o que estava escondido debaixo da presença, porque a presença de Deus não muda sua natureza, ela apenas a cobre, ela apenas a controla, ela apenas a transforma enquanto está ativa. Mas quando ela se retira, o que estava sempre ali vem à tona. Por isso que Saul virou um assassino obcecado quando perdeu o espírito, porque o assassino sempre esteve ali, reprimido, controlado, mas ali. Por isso que Sansão caiu tão fácil com Dalila, porque a luxúria sempre esteve ali, coberta pela unção, mas nunca crucificada. Por isso que Israel, mesmo tendo visto as pragas do Egito, mesmo tendo atravessado o Mar Vermelho, mesmo tendo comido maná do céu, ainda assim murmurou, reclamou e fez um bezerro de ouro quando Moisés demorou no monte. Porque o Egito nunca saiu deles. Eles saíram do Egito geograficamente, mas o Egito permaneceu neles espiritualmente. E você? O que vai aparecer quando Deus se calar? Vai aparecer amargura, ressentimento, raiva, incredulidade, desespero? Porque quando a presença se vai, a máscara cai, a religiosidade desmorona,
a performance termina. E o que resta é quem você realmente é. Não quem você finge ser. Não quem você quer que as pessoas pensem que você é. Mas quem você é quando ninguém está olhando. Quando o céu está fechado. Quando não há mais emoção nos louvores. Quando não há mais arrepios nas pregações. Quando não há mais manifestações nos cultos. Quem você é ali? Eu vou te contar uma verdade que vai doer. A maioria das pessoas na igreja nunca foi testada com a ausência de Deus. Elas vivem de emoção em emoção, de conferência em conferência, de ministração em ministração. Elas nunca passaram pelo deserto onde não há música, pelo vale onde não há visões, pela noite escura da alma onde não há sentimentos. Elas nunca experimentaram o silêncio de Deus. E por isso, elas nunca descobriram quem realmente são. Mas Deus sabe. Ele sempre soube. Por isso ele leva alguns ao deserto. Por isso ele permite algumas crises. Por isso ele fecha alguns céus. Não para te destruir, mas para te revelar. Porque você nunca vai conhecer a profundidade da sua fé até que essa fé seja tudo o que resta. Você nunca vai saber o que realmente acredita até que não tenha mais nada para te segurar, exceto essa crença. Você nunca vai descobrir se ama a Deus ou apenas ama as bênçãos de Deus até que Ele retire as bênçãos e pergunte: você ainda me ama? Jó passou por isso. Ele perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, reputação. E seus amigos disseram: você pecou. Deus está te julgando. E sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. E o próprio Deus ficou em silêncio por 37 capítulos. 37 capítulos de questionamento, de dor, de confusão, de lamento. E no meio de tudo isso, Jó disse algo que deveria estar gravado no coração de cada crente: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé. Não a fé que exige respostas, não a fé que negocia com Deus, não a fé que só funciona quando tudo está bem, mas a fé que continua quando não faz sentido, a fé que adora quando não há motivo, a fé que louva quando não há melodia, a fé que persevera quando o céu está em silêncio. Porque essa é a fé que Deus está procurando. Não a fé das multidões que o seguem pelos pães e peixes, mas a fé dos poucos que o seguem até a cruz. E deixa eu te dizer algo que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dito. Deus está retirando sua presença de muitos lugares hoje. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é santo. Ele está retirando sua glória de igrejas que o usam como produto, de ministérios que fazem mercadoria da graça, de plataformas que trocaram a unção por algoritmos, de movimentos que substituíram o poder do Espírito pelo poder da mídia. E ele está fazendo isso em silêncio, sem alarde, sem anúncio. Ele simplesmente está indo embora, e muitos nem percebem, porque eles estão tão ocupados crescendo numericamente que não notam que estão morrendo espiritualmente. E Cabode, a glória se foi, mas o templo continua de pé. Os rituais continuam acontecendo. As ofertas continuam sendo coletadas. As músicas continuam sendo cantadas. Mas ele não está mais ali. E quando o inimigo vier, não haverá poder para resistir. Quando a crise chegar, não haverá unção para sustentar. Quando o julgamento começar, não haverá glória para proteger. Porque você não pode defender o que você não tem. E você não pode perder o que você nunca possuiu. Mas tem esperança, sempre tem esperança, porque Davi também perdeu a presença. Quando ele pecou com Batseba e matou Urias, ele não apenas perdeu um filho, ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu o Espírito Santo. E no Salmo 51, ele não ora por bênçãos. Ele não pede prosperidade. Ele não quer milagres. Ele clama: não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia algo que muitos hoje esqueceram. Você pode perder tudo e recuperar,
menos a presença de Deus. Se você perde a presença, você perde a própria vida, porque vida sem Deus não é vida. É apenas existência, é apenas respirar sem viver, é apenas andar sem direção, é apenas falar sem substância. E Deus restaurou Davi. Não porque Davi era especial, mas porque Davi era quebrantado. Não porque Davi era perfeito, mas porque Davi era sincero. Não porque Davi tinha muito a oferecer, mas porque Davi tinha um coração que ainda pulsava por Deus. E quando Deus encontra um coração assim, ele não consegue resistir. Quando Deus vê alguém que realmente o quer, não pelos benefícios, não pelas experiências, mas por Ele mesmo, Ele volta, Ele restaura, Ele reacende o fogo. Mas você precisa querer isso. Você precisa buscar isso. Você precisa clamar por isso como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Tem pessoas assistindo isso agora que estão exatamente nesse lugar. Você sabe que algo mudou. Você sabe que algo se apagou. Você sabe que a presença que você tinha não está mais ali. E você tem tentado compensar com ativismo, com conhecimento, com desempenho. Mas no fundo, você sabe. Você sabe que está operando no vazio. Você sabe que está pregando sem unção. Você sabe que está adorando sem conexão. Você sabe que está vivendo um cristianismo de aparência, mas sem poder. E Deus está te dando uma chance agora, não amanhã, não na próxima conferência, agora. Porque quando Deus fala em silêncio, Ele espera uma resposta em quebrantamento. Quando Deus se retira, Ele quer ver se você vai correr atrás dele. Quando o céu se fecha, Ele quer saber se você vai bater na porta até que ela se abra. Porque tem uma diferença entre quem quer entretenimento gospel e quem quer Deus. Entre quem busca bênçãos e quem busca o abençoador. Entre quem se satisfaz com migalhas e quem não descansa até ter o banquete inteiro. Naum disse: o Senhor é bom, refúgio na angústia, e conhece os que nele confiam. Mas a palavra hebraica para conhece, ali, é yadá. É um conhecimento íntimo, profundo. É a mesma palavra usada quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. É relacionamento, é união, é conexão. E Deus está dizendo: eu conheço os que realmente me buscam. Eu reconheço os que não desistem. Eu respondo aos que não aceitam substitutos. E tem algo que acontece quando você persevera na busca, mesmo quando não sente nada. Quando você ora mesmo, quando parece que as orações não passam do teto. Quando você adora mesmo, quando não há emoção. Quando você jejua mesmo, quando não há resposta imediata. Algo dentro de você muda. Porque a presença de Deus não é apenas algo que você recebe. É algo que você se torna compatível para carregar. E muitos querem a glória sem o processo. Querem o fogo sem a fornalha. Querem a unção sem a crucificação. Mas não funciona assim. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ver a sarça ardente. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo nas cavernas antes de sentar no trono. José teve sonhos de grandeza e passou anos na prisão antes de governar o Egito. João Batista cresceu no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. Paulo ficou 3 anos na Arábia depois de encontrar Jesus antes de começar seu ministério. E o próprio Jesus passou 30 anos em obscuridade antes de 3 anos de ministério público. Você vê o padrão? Deus não tem pressa. Ele não trabalha com atalhos. Ele não usa técnicas de micro-ondas. Ele forja no fogo. Ele refina na pressão. Ele molda no silêncio. Porque ele não está construindo celebridades. Ele está construindo vasos que podem conter sua glória sem rachar. E isso leva tempo, leva quebrantamento, leva morte para o ego, leva rendição completa. E quando você passa por isso, quando você realmente morre para si mesmo, quando você chega ao ponto onde você prefere morrer com Deus do que viver sem Ele, algo acontece, a presença volta. Mas ela não volta da mesma forma.
ela volta mais profunda, mais intensa, mais transformadora, porque agora você não é mais um turista espiritual. Você é um habitante do Santo dos Santos. Você não vai apenas visitar Deus nos domingos. Você vai morar nele, viver nele, respirar nele, e ele vai morar em você, não como hóspede, mas como Senhor. Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo. Ele viu os querubins levantando voo, viu a nuvem se movendo, viu a presença partindo, e ele ficou ali, observando o templo vazio, a estrutura oca, a religião morta. Mas Ezequiel também viu algo mais. Ele viu que Deus não abandonou o seu povo para sempre. Ele viu que viria um dia em que a glória retornaria. Mas não para um templo de pedras, para um templo de carne, não para um edifício, mas para um povo, não para uma localização geográfica, mas para corações circuncidados. E isso aconteceu no Pentecostes. Quando o Espírito desceu, ele não desceu num templo. Ele desceu sobre pessoas. Pessoas que estavam esperando, pessoas que estavam buscando, pessoas que tinham abandonado tudo para estar ali. E a glória que encheu aquele cenáculo foi a mesma glória que enchia o tabernáculo, a mesma presença que guiava Israel no deserto, a mesma Shequina que habitava entre os querubins. Mas agora ela estava disponível para todos, não apenas para sacerdotes, não apenas para profetas, mas para todo aquele que clamasse. Joel profetizou isso. Ele disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Não apenas os eloquentes, não apenas os talentosos, não apenas os bem conectados, mas toda a carne que tiver fome, toda a carne que tiver sede, toda a carne que estiver disposta a pagar o preço. E o preço é tudo, não 10%, não o dízimo, não as sobras, tudo. Sua vontade, seus sonhos, sua reputação, seu conforto, sua agenda, seus planos, tudo na mesa, tudo no altar, tudo consumido pelo fogo. Porque Deus não divide trono, Ele não aceita segundo lugar, Ele não se satisfaz com migalhas da sua atenção. Ele quer tudo, e quando Ele tem tudo, Ele dá tudo de volta, transformado, redimido, glorificado. Mas ele precisa matar primeiro para poder ressuscitar. Precisa crucificar para poder vivificar. E aqui está o teste final. Você está disposto? Você está disposto a passar pelo vale da sombra da morte para chegar ao outro lado? Você está disposto a perder tudo para ganhar a Cristo? Você está disposto a ser quebrantado para ser refeito à imagem dele? Porque essa é a única forma de manter a presença de Deus. Não através de técnicas, não através de fórmulas, não através de conferências, mas através da cruz, morrendo diariamente, crucificando a carne constantemente, rendendo-se completamente. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo. Você morre, Cristo vive. Você diminui, Ele aumenta. Você silencia, Ele fala. E quando isso acontece, a presença não é mais algo que você busca ocasionalmente. Ela se torna sua própria atmosfera. Você não vai para a presença. Você vive na presença. Você não tem momentos com Deus. Você tem uma vida em Deus. Mas a igreja moderna perdeu isso. Nós temos programas, mas não temos presença. Temos músicas, mas não temos glória. Temos multidões, mas não temos poder. Temos entretenimento, mas não temos transformação. E Deus está cansado. Ele está cansado de ser usado como meio para atingir fins. Ele está cansado de ser tratado como garçom celestial. Ele está cansado de igrejas que fazem barulho sem substância. E ele está se retirando. Não com ira, mas com tristeza. Porque ele lembra de como era no início. Ele lembra da igreja do livro de Atos. Ele lembra quando sua presença era tão densa que Ananias e Safira caíram mortos por mentir ao Espírito Santo.
quando Pedro pregava e 3.000 eram salvos, quando a sombra de um apóstolo curava enfermos, quando prisões se abriam e correntes se quebravam. Isso não é mitologia, isso é história. Isso aconteceu e pode acontecer de novo. Mas não acontecerá enquanto estivermos satisfeitos com a mediocridade espiritual. Enquanto estivermos confortáveis com o status quo, enquanto estivermos brincando de igreja em vez de ser a igreja, precisamos de um novo Pentecostes, precisamos de um novo derramamento, precisamos da presença de volta. Mas para isso, precisamos estar dispostos a pagar o preço que os 120 no cenáculo pagaram, o preço da espera, o preço da unidade, o preço do abandono total. Eles ficaram lá por dias, orando, esperando, buscando, sem agenda, sem cronograma, sem plano B, só Deus ou nada. E quando o Espírito veio, ele não veio de mansinho. Ele veio como vento impetuoso, como fogo, como terremoto, porque quando Deus se move, não há como confundir com produção humana. Quando Deus age, todos sabem. Quando a glória desce, não precisa de marketing, não precisa de propaganda. A cidade inteira sente. Onde está isso hoje? Onde estão as igrejas que fazem a cidade tremer? Onde estão os crentes que fazem o inferno se preocupar? Onde estão os intercessores que não aceitam não como resposta? Onde estão os profetas que falam o que Deus manda, não o que o povo quer ouvir? Onde estão os consagrados que preferem morrer no altar do que viver na mediocridade? Eu vou te dizer onde eles estão. Eles estão sendo forjados agora, no silêncio, no deserto, na obscuridade. Deus está levantando um remanescente que não será comprado, que não será seduzido, que não será corrompido. Um remanescente que conhece a diferença entre manifestação e presença, entre performance e poder, entre barulho e glória. E quando esse remanescente emergir, quando eles saírem das cavernas, quando eles descenderem dos montes, o mundo saberá que Deus ainda está vivo. Mas você precisa decidir agora. Você quer fazer parte desse remanescente ou você quer continuar na multidão? Porque a multidão está indo para um lugar e o remanescente está indo para outro. A multidão quer milagres. O remanescente quer o Deus dos milagres. A multidão quer ser servida. O remanescente quer servir. A multidão quer conforto. O remanescente quer a cruz. E quando o céu se calar, quando a presença se retirar, a multidão vai se dispersar. Vai procurar o próximo show, a próxima emoção, o próximo fenômeno. Mas o remanescente vai se ajoelhar, vai buscar, vai clamar, vai jejuar, vai orar, até que o céu se rasgue de novo, até que a glória desça de novo, até que a presença retorne de novo. Então eu te pergunto, quem você é quando Deus se cala? Você desiste? Você reclama? Você se ofende? Você vai embora? Ou você se agarra mais forte? Você busca mais intensamente? Você clama mais desesperadamente? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar seu destino espiritual. Tem uma geração vindo que nunca vai experimentar a ausência de Deus, porque nunca teve a presença de Deus. Eles vão nascer, crescer e morrer em igrejas sem glória, em ministérios sem unção, em movimentos sem poder, e vão pensar que isso é normal. Vão achar que cristianismo é isso, entretenimento gospel, motivação religiosa, emoção fabricada, e vão morrer sem nunca ter encontrado o Deus vivo. Mas não precisa ser assim, não para você, não agora, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto você pode ouvir essas palavras a tempo, enquanto seu coração ainda pode ser tocado, há chance. Deus não desistiu de você. Mesmo se você desistiu dele, mesmo se você o traiu, mesmo se você o negou, ele ainda está ali, esperando, querendo, desejando restaurar o que foi quebrado, reavivar o que foi morto, reacender o que foi apagado. Mas você precisa vir,
não da boca para fora, não com religiosidade vazia, mas com o coração despedaçado, com a alma faminta, com o espírito sedento. Você precisa vir como o filho pródigo veio, sabendo que não merece, sabendo que desperdiçou tudo, mas vindo mesmo assim, porque o Pai está esperando, não para te condenar, mas para te abraçar, não para te rejeitar, mas para te restaurar. E quando Ele te abraçar, quando Ele colocar o anel no seu dedo, quando Ele colocar a capa nos seus ombros, quando Ele mandar matar o bezerro cevado, você vai entender algo. Nunca foi sobre você merecer, sempre foi sobre Ele ser misericordioso. Nunca foi sobre sua performance, sempre foi sobre sua graça. Nunca foi sobre sua força, sempre foi sobre seu poder. Mas essa graça não é barata. Essa misericórdia não é permissão para continuar pecando. Esse amor não é licença para viver como você quer. Porque quando você realmente encontra o Pai, quando você realmente experimenta seu abraço, quando você realmente sente sua presença, você não quer mais voltar para os porcos. Você não quer mais a vida antiga. Você não quer mais os prazeres temporários. Você só quer ficar ali, na casa do Pai, na presença do Pai, no amor do Pai. E é ali que a transformação acontece. Não nos gritos, não nas emoções, não nas experiências extraordinárias, mas na intimidade. No secreto, no lugar onde ninguém vê, onde não há câmeras, onde não há plateias, onde é só você e Deus. Porque é ali que Ele fala mais alto, é ali que Ele trabalha mais profundo, é ali que Ele revela mais claramente. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Uma coisa, não 10 coisas, não uma lista, uma coisa, morar na presença. E quando você faz dessa uma coisa sua prioridade, todas as outras coisas se ajustam. Quando você busca primeiro o reino, tudo mais é acrescentado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todo o resto. Mas nós invertemos a ordem. Buscamos todo o resto e esperamos que Deus se encaixe em algum lugar. Queremos a presença dEle nos nossos termos, no nosso tempo, na nossa agenda. E quando Ele não coopera, quando Ele não se comporta como esperamos, quando Ele não atende nossas demandas, ficamos ofendidos, questionamos sua bondade, duvidamos do seu amor e nos afastamos. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se a intimidade acabou, não foi Ele quem se moveu. Se a presença esfriou, não foi Ele quem partiu. Se o fogo apagou, não foi Ele quem soprou. Fomos nós, sempre somos nós, porque Deus é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Deus é constante. Mesmo quando somos inconstantes, Deus é imutável. Mesmo quando mudamos todos os dias. E essa é a esperança, a única esperança, que Deus permanece, que sua misericórdia se renova cada manhã, que seu amor não tem fim, que suas compaixões não têm limite. E que não importa o quão longe você foi, não importa o quão fundo você caiu, não importa o quanto você se afastou, você pode voltar. Hoje, agora, neste momento. Jeremias escreveu lamentações no meio da destruição de Jerusalém. A cidade estava em ruínas, o templo estava queimado, o povo estava no exílio, tudo estava perdido. E no meio daquele caos, no meio daquela dor, no meio daquele desespero, Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã,
nova misericórdia, nova chance, nova esperança. E se você acordou hoje, se você está vivo para ouvir isso, é porque a misericórdia de Deus ainda está operando na sua vida. É porque Ele ainda não desistiu de você. É porque Ele ainda tem um plano para você. É porque Ele ainda quer te usar, ainda quer te encher, ainda quer te transformar. Mas você precisa responder, você precisa se mover, você precisa agir, porque fé sem obras é morta, arrependimento sem mudança é falso, adoração sem obediência é hipocrisia, e Deus não se impressiona com palavras vazias. Ele procura corações sinceros, espíritos quebrantados, vidas rendidas. Então vem, para de adiar, para de negociar. Para de fazer promessas que você não vai cumprir. Para de brincar com Deus, porque Ele não é brinquedo. Ele é fogo consumidor. Ele é santidade absoluta. Ele é glória insuportável. E quando você realmente se encontra com Ele, quando você realmente se depara com Ele, você não sai do mesmo jeito. Você é transformado, queimado, marcado para sempre. Isaías viu o Senhor assentado no trono, alto e sublime, e a sua glória enchia o templo. Isaías, o profeta, o homem de Deus, o porta-voz do Altíssimo, caiu no chão e gritou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você vê Deus de verdade, você não sai orgulhoso, você não sai arrogante, você não sai se sentindo superior. Você cai, você quebra, você reconhece sua indignidade, porque quanto mais perto você chega da luz, mais escuridão você vê em si mesmo. Quanto mais você contempla a santidade, mais você percebe sua própria pecaminosidade, e isso é bom. Porque é ali que a graça opera, é ali que o perdão flui, é ali que a transformação começa. E o serafim voou até Isaías com uma brasa viva do altar e tocou seus lábios e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A brasa do altar, o fogo da santidade, o toque da glória. E Isaías foi purificado, não por seus méritos, não por suas obras, mas pela graça de Deus manifestada através do fogo. E depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, que momentos antes estava quebrantado e impuro, agora purificado e restaurado, respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê o processo? Revelação da glória, reconhecimento do pecado, purificação pelo fogo, e então, missão, propósito, chamado. Porque Deus não te purifica só para você se sentir bem. Ele te purifica para te usar. Ele te restaura para te enviar. Ele te enche para te esvaziar em outros, e a igreja precisa entender isso. Nós não buscamos a presença de Deus para ter experiências místicas. Não é sobre sentir arrepios, não é sobre ter visões, não é sobre cair no chão. É sobre ser transformado para transformar, é sobre ser tocado para tocar, é sobre ser amado para amar, é sobre ser perdoado para perdoar, é sobre ser liberto para libertar. Mas muitos querem a glória sem a responsabilidade, querem a unção sem o encargo, querem o poder sem o propósito. E Deus não opera assim. Quando Ele unge, Ele envia. Quando Ele enche, Ele usa. Quando Ele toca, Ele transforma. E se você não está sendo transformado, se você não está sendo enviado, se você não está sendo usado, então você precisa questionar se realmente foi tocado. Porque presença genuína de Deus gera mudança real, não mudança superficial, não mudança temporária, mas mudança profunda, mudança permanente. Mudança que afeta como você vive, como você fala, como você pensa, como você ama, como você perdoa, como você serve. E quando essa mudança acontece, quando você realmente passa pela transformação,
você se torna um sinal, você se torna uma testemunha, você se torna um porta-voz. Não porque você é perfeito, mas porque você conhece o perfeito. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que é a resposta. Não porque você é forte, mas porque você conhece a força. E o mundo está desesperado por pessoas assim. Pessoas reais, pessoas autênticas, pessoas que não apenas falam sobre Deus, mas que carregam Deus, que não apenas pregam sobre a presença, mas que vivem na presença, que não apenas cantam sobre o fogo, mas que estão queimando com o fogo. Esse é o tipo de cristianismo que vira cidades de cabeça para baixo, que abala nações, que muda gerações. Não cristianismo de aparência, não cristianismo de performance, mas cristianismo de poder, cristianismo de presença, cristianismo de glória. E Deus está procurando por pessoas assim. Ele está procurando por vasos que Ele possa encher sem que rachem, por corações que Ele possa tocar sem que endureçam, por vidas que Ele possa usar sem que se vendam. E quando Ele encontra essas pessoas, quando Ele encontra esse remanescente, Ele faz através delas o que Ele sempre quis fazer, manifestar sua glória na terra como é no céu. Então eu te pergunto uma última vez, você quer isso? Você quer de verdade? Ou você só quer mais do mesmo? Mais emoção, mais entretenimento, mais conforto? Porque se você quer mais do mesmo, tem muita igreja oferecendo isso. Mas se você quer Deus, se você quer presença real, se você quer glória genuína, então você precisa estar disposto a pagar o preço da rendição, o preço da crucificação, o preço da morte para o ego. E esse preço é alto, mas a recompensa é infinita. Porque não há nada neste mundo, nada neste universo, nada em toda a eternidade que se compare a estar na presença de Deus, a conhecer a Deus, a experimentar a Deus, a ser transformado por Deus. Isso é o céu na terra. Isso é vida abundante, isso é o que Jesus veio trazer. Então não se contente com menos, não aceite substitutos, não se satisfaça com religião morta. Busque o Deus vivo, clame pela presença real, não descanse até que o fogo desça, até que a glória retorne, até que o céu se rasgue. E quando isso acontecer, quando Deus realmente se mover, quando a presença realmente descer, você vai entender por que valeu a pena esperar, por que valeu a pena buscar, por que valeu a pena perseverar, porque um único momento na presença de Deus vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Comente agora: Senhor, não me deixes viver sem Tua presença. Abre o céu sobre mim. Que o Senhor desperte você, que Ele quebre você, que Ele transforme você, que Ele encha você e que Ele use você para sacudir esta geração, porque a glória está voltando, o fogo está descendo e Deus está procurando por quem possa carregar isso sem se queimar, sem se corromper, sem se vender. Seja você, deixe ser você.